apóstolo. Também o anticristo, que é a besta que estamos analisando, é o oitavo. Ou seja, a continuação desse sistema maligno já vigente. Nós temos aqui uma lista, a gente vai ver no outro slide melhor. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas quando receberem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pode falar, pode passar. Veja. Tomara que tenha salvo, né? Essa aqui, ó, vocês podem encher, tá aí. Essa aqui é uma possível interpretação para essa questão dos reis. Então, dentre os autores que eu consultei, eu gostei mais desse autor, o Balkan. E o Balkan, ele traz novamente a questão dos 7. 7 já foram. E ele fala, esse empréstimo que se faz do número 7, novamente traz o sentido de plenitude. Ou seja, os monarcas que foram antes, 7 já foram. 5 já caíram, e aí ele dá uma contextualização histórica nesses 5. O 7 fala da totalidade de reis que já foram. O 5 enfoca nos que já caíram. E aí temos Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba e outro, e Vitério, que foi um triunvirato, Vespasiano, tá ok? Um existe, e aí nós temos a maior probabilidade de João ter tido aquelas visões no tempo de Domiciano. O outro ainda não é vindo, mas quando vier convém que dure pouco, Nerva. E aí temos o oitavo, que será a manifestação de Nico. O que João está nos transmitindo com essa visão aqui? O anticristo, o seu reinado, a sua manifestação era uma continuidade. Era uma linha de continuidade. Ele não vai ser simplesmente algo que não está, que está totalmente desconexo. Ele é algo que está numa linha contínua. Então, como nós vemos desde épocas remotas da história, por exemplo, desde Nimrod, logo depois de Noé, veja só, que época histórica antiga. Logo depois do dilúvio, Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, eles se multiplicam. É dado a ordem, espalhar pela terra, né, povoar a terra novamente. Eles desobedecem a ordem, e desobedecendo a ordem, o que eles fazem? Não, vamos erguer uma torre, e vamos consagrar o nosso nome. Vamos colocar o nosso nome acima do nome de Deus. Ok? Então eles estabelecem esse governo, e Nimrod é dito que ele é um poderoso caçador em oposição a Deus. Ele se coloca como alguém que usurpa de Deus a autoridade, se coloca no lugar de Deus, um líder humano se colocando no lugar de Deus. Isso é o antropocentrismo. E o antropocentrismo é a filosofia da vez, porque na atualidade o homem é a medida de todas as coisas que são para as que são, das que não são para as que não são. Aquilo que interessa ao homem é o que é verdade. Se ao homem interessa promiscuidade sexual, é o que importa. Se ao homem interessa ganância, é o que importa. Se ao homem interessa violência, é o que importa. O homem tem sido a medida, o homem no sentido de humanidade. A humanidade, aquilo que é do seu interesse, aquilo que satisfaz o seu prazer. Isso chama-se hedonismo. Então o hedonismo, o antropocentrismo, é o que tem sido apregoado na atualidade. Você pensa que isso veio de ontem? Isso vem lá desde o início. E aí Deus confundiu as línguas e espalhou. E aquilo que Deus espalhou está sendo reunificado. Reunificado através do quê? Diversas ferramentas que a gente vai ver ao longo da abordagem aqui. Você tem uma língua que está se difundindo pelo mundo. Você tem, por exemplo, através do inglês, você consegue se comunicar com qualquer povo, qualquer lugar, mesmo tendo línguas diversas. Através da internet, você consegue se comunicar em tempo real com pessoas em qualquer lugar do mundo. As pessoas estão novamente se reunificando em torno de uma torre de egocentrismo, de autoritarismo, uma torre da arrogância humana, se colocando novamente em oposição a Deus. Certo? E é isso que nós vamos ver nessa manifestação aqui. Esse animal, ele tipifica tudo isso. E João, ele coloca essa linha sucessiva de reis, apontando que o anticristo, ele não vai vir do nada, ele vai vir do meio destes, os governantes que estão na atualidade, e que estão trabalhando, né, que estão implementando sua política. E é do meio deles, dentre eles vai surgir um que será usado, que será o veículo por meio do qual o anticristo se manifestará. Será um veículo por meio do qual Satanás empreenderá todo o seu poder. Tá certo? É isso que nós vemos com esta manifestação aqui. Olha só, João contextualiza, pode passar. João contextualiza, o que ele pega aqui? As 7 cabeças, tá certo? As 7 cabeças, que o Paulinho indica lá, e ele diz, são 7 montes. E aí ele pega aqui a
questão geográfica de Roma, está ali o rio Tibre, o sítio de Roma, e nós temos aqui o Monte Palatino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Célio, Aventino e Esquilino. 7 montes, dos quais está assentada a cidade. E a cidade é a rainha dos povos. A cidade que reina sobre muitos povos. E a cidade que durante muito tempo impôs o seu poder. Então, aquela representação na época de João era a representação perfeita do reino do Anticristo. Então, João, ele nos alerta a partir da sua época. João, ele fez algo extraordinário, porque João, mesmo com as suas limitações da sua época, ele nos indicou aquilo que nós podemos ver hoje com nossos olhos. Então, João disse: olha, está vendo esse governo aqui? Está vendo esse poderio aqui? Esse poderio é exatamente a representação perfeita daquilo que será o Anticristo, quando ele se manifestar. E o Anticristo está construindo toda essa base aqui, como nós temos já analisado. Pode continuar. Sequência, veja só, os 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Isso aqui para João, isso aqui para a época, para o contexto de João, é algo muito estranho. É algo muito estranho. Para o contexto de João, é algo muito diferenciado. Como assim? Seria a palavra mais que João, de repente, ao transcrever essa revelação da parte de Deus, ao ler para os irmãos, e aos irmãos ouvirem essas informações, com certeza perguntaram: João, como assim? Por uma hora? Como é que o rei se estabelece, ganha poder por uma hora? Como é que os 10 reis estabelecem-se no poder por uma hora e cedem o poder a um outro rei? Isso para o contexto de João era completamente diferente, mas não para o nosso. Lembre-se que no começo da palestra eu falei, a globalização econômica e o globalismo político estão quebrando as fronteiras nacionais, estão quebrando as fronteiras dos países e está unificando tudo num bloco. Tá certo? Está unificando tudo num bloco, um grande bloco. Então, por exemplo, um país não participa individualmente do sistema político atual, ele participa em bloco. O Brasil se une com a Índia e com a Rússia faz o BRICS. Com a Índia, que faz o BRICS. Tá certo? E aí outros países se reúnem em bloco, tem o Mercosul, tem o NAFTA, tem a União Europeia, tá certo? Tem os tigres asiáticos, e por aí vai, blocos. Desses blocos governamentais, tanto político quanto econômico, você consegue reunir mais de 200 países, línguas, nações, raças, credos, em 10 representantes. E você põe os 10 representantes sentados em cadeiras. E você inicia uma plenária, e em uma hora eles votam e elegem. Aquilo que João viu que era estranho para a época dele, para nós é completamente tranquilo, completamente normal. João estava vendo uma sessão da ONU, em que eles se reúnem, votam e elegem. Está aqui, o governo está nas suas mãos. Eles ainda não têm esse poder, mas vão ter, brevemente vão ter. Por quê? Ele está construindo esse poder. Pode passar. Veja só. Aqui é explicando mais detalhadamente acerca da questão de João ter visto uma besta. Por que era caracterizada como besta? Isso aqui já foi explicado. Pode passar. Também pode passar. Isso, agora aqui. Veja. A plataforma do governo do Anticristo. A promoção da mentira através da internet. Isso aqui, na verdade, também eu já venho falando. Tem que dar uma pausa ao tipo e meia, né? Tá. Então, essa promoção da mentira através da internet. Ah, então, eu estou dizendo para vocês não usar a internet. Não. Eu não estou dizendo para vocês se fejarem numa redoma de vidro. Eu não estou dizendo para vocês se isolarem do mundo. Eu não estou dizendo para vocês se fecharem num gueto. Eu estou dizendo para vocês, sejam inteligentes. Vejam, olha só o que a Bíblia fala para você. A Bíblia te explica tudo. O espiritual a tudo discerne. E de ninguém é? Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Então você sabe aquilo que é agradável a Deus, você discerne. Você fala, isso aqui é útil, edificante, é bom. Isso aqui é lixo. Não é para mim. Não presta. Tudo me é lícito, mas nem tudo me critério. Você tem que ter critério acerca daquilo que você coloca diante dos seus olhos. Você tem que ter critério. Então você tem que entrar na internet sabendo selecionar aquilo que é bom e aquilo que é lixo. E evitar o lixo. Então o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento.
e tem colocado lixo dentro dos seus olhos. E a igreja tem perdido qualidade de evangelismo, qualidade de poder de Deus, qualidade de sinais, de manifestação. Por quê? Não adianta você vir completamente destruído lá da sua casa, vendo lixo, se assentar aqui e pensar que o poder de Deus vai cair. Você tem que trazer o seu culto, a sua adoração, o seu sacrifício lá de casa. Como nós vemos, aí estamos estudando esse trimestre, Levítico. Deus tem padrões. Você quer servir a Deus, é do jeito de Deus, não é do seu. E você tem que chegar diante de Deus do jeito que Deus exige. Você tem que chegar santo, se santificar. Então nós vemos aí, por exemplo, a questão da promoção da mentira. Não é para você se isolar, é para você saber usar. E aqui nós temos a promoção do pecado. Então você tem diversas manifestações. Por exemplo, talvez a maior batalha da igreja da atualidade, que ainda não está tão intensa, mas que está se levantando, e por isso que nós temos hoje que nos relacionar um pouco com política também, entrar um pouco nessa área, saber analisar. Você tem que dar valor ao seu voto, para que você não coloque representantes lá que não estão de acordo com as suas ideias. Se você vota irresponsavelmente, você está entregando um machado na mão de uma pessoa que pode cortar a sua cabeça. Certo? Então veja, o homossexualismo, toda a questão da homossexualidade masculina e com o lesbianismo feminino. Veja, a igreja nunca atacou esses grupos. A igreja nunca atacou esses grupos. E eu digo para você aqui com toda sinceridade, esses grupos, homossexualidade masculina, lesbianismo feminino, eles também não têm interesses particulares em agredir a igreja. Não tem. A igreja não está contra os homossexuais aqui. Só que tem uma coisa, existem políticos que têm um certo enviesamento ideológico, como por exemplo com Lenin, com Karl Marx, com Engels, tá certo? Que aproveitando-se desses grupos e das suas demandas, eles agrupam esses grupos em torno de uma ideia revolucionária, incentivam esses grupos a buscarem direitos, privando os outros dos seus direitos. E aí, através desta luta de classe estabelecida, eles ascendem ao poder. Eles não têm interesse pelas causas dos homossexuais, pelas causas das lésbicas, pela causa dos negros. Eles têm interesse em poder. E para estabelecer o poder vale tudo para eles. Como Maquiavel, assim também afirmava na sua forma de política, né? Os fins justificam os meios. Ele nunca disse isso nos seus livros, mas é uma ideia que a gente pode absorver de lá. Os fins justificam os meios. Tá certo? Então, para se chegar aos fins, e qual é o fim? O poder. Para se chegar ao poder, qualquer coisa vale. Inclusive, causar um tumulto na guerra social, arrebentar com as tradições, arrebentar com o status quo, que é exatamente o que tem acontecido. E esta é uma política promocional do anticristo. Você tem, por exemplo, a igreja na terra. A igreja é uma pedra no sapato do diabo. A igreja é uma pedra no sapato do anticristo, da unificação total em torno desse governo. Então, contra quem você acha que é a maior iniciativa dele? Contra a igreja. Não adianta ele atacar a igreja de frente, porque sempre que ele atacou de frente ele perdeu. Então o que ele faz? Ele vai pelas beiradas, vai levantando um grupo aqui, um grupo ali, demandas, leis que vão contra o casamento, leis que vão contra a vida, direito ao aborto. Direito ao aborto é o direito de matar inocentes. Então você vai, através desses grupos, a promoção do governo do anticristo, o combate contra a igreja e a promoção do seu governo. Uma sociedade completamente manipulável, completamente sem uma regra e um padrão. Uma sociedade completamente entregue nas suas mãos. É isso que ele está promovendo. Então nós temos aí a entrada da questão do comunismo, arrebentando todo o conceito religioso, contra todo tipo de qualquer religião. O anarquismo, que aí favorece a questão revolucionária. E nós temos o misticismo, o neopaganismo, através dessas religiões advindas aí, principalmente do Oriente, que são promovidos pela ONU. Então, esse texto aqui eu não vou nem ler para a gente ganhar mais tempo. Pode ir, pode seguir. Essa aqui, na verdade, eu já expliquei acerca dos blocos econômicos. Essa unificação que você tem ali em cima, ó, mais de 200 países. Mais de 200 países. Mas os mais de 200 países não participam individualmente, eles participam em bloco. E nessa participação de bloco, onde você tem a reunião, por exemplo, de 10 representantes. E esses 10 representantes vão ceder poder ao anticristo. Nós temos, por exemplo, essa abordagem. Ele vai estabelecer a sua política de dominação,
O que João nos traz aqui como 666. Passa aí, próximo. É número de homem. Veja o que é dito. É número de homem. E também, quem tem sabedoria pode entender. Não necessitamos aqui de tomar o caminho de muitos que por meio de especulações, e eu sempre repito isso aqui. Sempre. Você pode ter a especulação mais bonita do mundo. Você diz assim, nossa, isso aqui parece com isso, mas parece com isso, olha só que negócio interessante, que negócio curioso. Aí vai montando, sabe, uma apostila gigante, com um monte de especulação. Eu digo para você, me mostre aqui. O que você mostrar aqui vale. O que você não mostrar, esquece. Especulação. Então eu não vou por esse caminho. Eu vou por aquilo que a Bíblia aponta. Se a Bíblia não apontou, esquece, meu irmão. Não adianta, que não vale a pena. Então, ó, muitos, por meio de especulações, chegaram a inúmeras conclusões, tais como: seria o Papa, seria o www, já ouvi falar em tudo, seria Hitler. Mais importante é saber que quando João diz ser número de homem, logo é número com o qual convivemos. É número de homem. E ele fala, quem tem sabedoria pode entender. Então é algo do seu convívio, é algo da sua realidade. Veja só. Então podemos, com pouco esforço, sem mística, entender que para o governo que se prepara para o anticristo, todos nós não passamos de número. O número 6 na Bíblia, ao longo do tempo, ele é associado ao homem. O número 7 é associado a Deus. O número 6 geralmente é associado às coisas humanas. E o número 6 aqui está repetido 3 vezes. 666. Aí nós temos como que uma repetição desse número que é atribuído, associado ao homem. 3 vezes. E aí, esse número de homem é o número do teu convívio. Como João disse, você pode entender. Você não precisa ser um místico, você não precisa ter uma revelação. É coisa do seu, é só você pensar. Quem tem sabedoria pode entender. E aí, esse número de homem está associado ao nosso dia a dia, ao nosso convívio. E eu digo para você, quem de vocês consegue comprar qualquer coisa pela internet? Por exemplo, uma passagem de avião, você quer ir para a sua terrinha. Entra na internet, você tenta comprar ela sem um CPF. Procura uma pessoa hoje que não tem um CPF. Não existe. Só se a pessoa estiver isolada no mato. Mas geralmente, para participar da cidade, para participar das coisas relacionadas à cidade, a empresas, a compra, venda, tá certo? Ser um cidadão, você tem que ter número. Para o governo, você não é uma pessoa, um indivíduo que tem valor intrínseco em si mesmo. Você é um número. Você tem que gerar renda para o governo, você tem que gerar impostos para o governo. E você também gera também uma carga de certa responsabilidade do governo em relação a você, uma contrapartida. Então, para o governo, você não é uma pessoa, você é um número. Você é um número de RG, de Registro Geral, de Identidade Civil, tá certo? E você é um número de CPF. E aí, com esse número de CPF, você comercia. Agora eu digo para você, se você pegar esse número que hoje está no cartão, né, até tirar aquele cartão, colocar no RG, no RG, até do RG tem o número de CPF. Se você pegar esse número, você transferir ele para um chip, por exemplo. E se você pegar esse chip e implantar direto na pessoa, do seu nascimento, na sua testa ou na sua mão, você tem um número de controle, né, que pode ser controlado aí à distância, via comunicações, né, de internet, sinais de satélite, e você pode controlar essa pessoa e dizer, você tem tanto crédito, você tem tanto poder, dinheiro, você pode adquirir tanto. Não, você não tem mais. E se você chegar para comprar e ao passar a sua mão, a máquina não identificar o seu chip, diz assim, o que está acontecendo com você? Cadê o seu chip? E aí onde a pessoa que ficar aqui, que não quiser implantar o chip dentro de si, no seu corpo, na sua testa ou na sua mão, ele não vai poder comprar e nem, que foi o que João disse aqui. Então para de especulação doida, de pensar, é fulano, é ciclano, e começa a olhar para o teu contexto, como João aponta aqui. É coisa do seu convívio, é coisa da sua vida, é coisa que se relaciona com o seu dia a dia. Tá certo? Então nós vemos hoje, o que hoje é, por exemplo, só uma proposta. O que é a proposta hoje? Ah, você tem aí uma facilidade, você tem aí, por exemplo, um chip que vai proporcionar a você não andar com dinheiro, não andar com cartão, evitar assalto. Um chip, por exemplo, alguém pode monitorar você, se você for sequestrado, pode ser encontrado. Se você passar mal, pode mandar um médico para você diretamente. Eles só apresentam vantagens e estão oferecendo ainda. Tudo que começa, tudo que é implementado na sociedade, começa com uma oferta. Depois de um tempo, isso se torna uma imposição.
Tudo começou assim. Tudo que você tem hoje, documentos, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, registro da sua casa, tudo que você tem hoje em dia foi só uma oferta. Depois, passado um tempo, passa a ser uma imposição, através da lei. Você tem uma casa, por exemplo, se você não tiver o registro dele, você não tem uma casa. Aquela casa pode ser tirada de você em qualquer momento. Por quê? Porque é uma imposição da lei, hoje tem que ter. Agora, ir lá atrás na história tinha? Não tinha. Começou a ser ofertado, depois começou a ser imposto. Da mesma forma vai ser isso aqui. O número de homem colocado num chip começa a ser ofertado. Na atualidade você tem alguns grupos aí que oferecem como um plus, como uma facilidade. Quando ele subir ao poder, ele vai dizer: não, agora acabou circulação de moeda, acabou circulação de papel moeda, acabou circulação de cartões de crédito, agora é um chip, certo? Todo aquele que quiser viver dentro do meu sistema tem que implantar o chip. E aí, da mesma forma como o governo romano chegava diante dos cristãos e diziam: você quer viver? Você tem que fazer um sacrifício ao imperador. Sacrifica ao imperador. Se você sacrificar ao imperador, você pode viver. Se você não sacrificar ao imperador, você vai morrer. E vai morrer da pior maneira. A gente vai arrastar você para o Coliseu. A gente vai vestir você com uma pele de animal. Vai soltar feras, vai soltar tigres, leões, ursos para comer a sua carne. A gente vai pegar você amarrado no poste, passar piche e queimar você. Por quê? Porque você está contra o sistema. Aquilo que João viu na época dele e aquilo que Deus revelou a ele profeticamente é aquilo que vai cair sobre a cabeça daquele que não ir até o fim. Aquele que não subir no arrebatamento vai passar por esse transtorno, vai passar por essas coisas. Está aqui, aí? Próximo, veja só. Os testes, como eu já falei para você, o anticristo, ele tem, antes do anticristo, tem os anticristos. E os anticristos, conforme João aborda nas suas cartas, eles vão implementando testes ao longo da história. E ele já testou esse sistema na época dele. Por exemplo, Hitler já fez esse teste, já viu a sua eficácia. Quando, por exemplo, ele conseguiu eliminar da Alemanha quase todos os judeus. Através disso, marcou os judeus. Marcou as famílias, as casas, o comércio, onde tinha judeus. O exército de sopetão foi lá, capturou os judeus. Colocou em trens, cuidou dos campos de concentração. E aí empresas que estão até hoje aí implementaram testes químicos nos corpos de muitos judeus. Crianças, mulheres, velhos, homens, enterrados em vala comum, jogados para morrer de fome ou contaminados com química. Então nós temos aí um teste que já foi feito e que será realizado após o arrebatamento. Da besta, assim, ó, por exemplo, o número da besta que eu estava tratando lá. Na verdade, todos nós já estamos sendo monitorados por este olho oculto, que por causa do Espírito Santo, por enquanto, só pode nos observar e aguardar a hora de sua manifestação. Faça o teste, entre na internet, a imagem que fala, e tente comprar algo sem o seu CPF. Na verdade, você não precisa nem de nome, pois quando você fornece o seu número de homem, tudo que interessa saber acerca de você já está lá. Inclusive, você pode observar isso hoje quando você consulta redes sociais, Facebook, por exemplo. Você consulta o Facebook, você consulta, por exemplo, algum produto num site de vendas. Quando você sai daquele site, você desliga o computador. No dia seguinte você liga de novo. Aí você entra no Facebook. Quando você olha na aba lateral, os produtos que você pesquisou em outro site estão lá. O seu IP, a sua identificação, o seu login. Aqueles sites investigam você e veem os seus interesses e colocam as ofertas conforme você loga em qualquer lugar. Ele percebe o seu login e coloca os produtos do seu interesse. Você já está sendo investigado. Você não precisa ter medo disso, porque você está se preparando para o arrebatamento. Você vai deixar tudo isso para trás e vai entrar nas mansões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Mas aquele que não se preparar vai ter que encarar isso aqui pela frente. Pode dar sequência? Aliás, tem que dar um intervalo, né? Pode ir, porque tem muita coisa. Posso ir? Vocês aguentam? Vamos lá. Segue então. Isso. Aqui, a tríade satânica. Inclusive,
uma coisa que eu aconselho para vocês: nunca chame isso aqui de trindade, tá? Só existe uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma essência. Não são 3 deuses, é um Deus. Um Deus e 3 pessoas. Ah, eu não entendo sobre isso. Mas quem disse que você entende Deus? Se você entendesse Deus, não seria Deus. Então quer dizer, por você não entender Deus, é por isso mesmo que Ele é Deus, porque você não entende. Então nós não teremos todo o entendimento de Deus, nós temos que crer em Deus. Ele é um Deus, 3 pessoas. Isso é trindade. Só existe uma trindade. O que existe por aí, que os unicistas fazem questão de dar uma de ignorantes, mas que eles também sabem que é assim, existem tríades. E o que são tríades? São 3 deuses associados, 3 deuses que cooperam entre si de alguma forma. Então nós temos, por exemplo, a tríade satânica, que será o dragão no lugar de Deus, que João diz que é o Deus da terra. Ele chama o Deus da terra, o Deus que vai estar reinando na terra, o Deus que vai estar governando na terra, o Deus que vai estar fornecendo o poder e a autoridade do seu trono aonde Cristo, a besta que sobe no mar, conforme nós vimos lá. Então o dragão, o falso profeta, a besta que sobe da terra, conforme João viu, no lugar do Espírito Santo. E nós temos aqui a besta que sobe do mar, pode passar, no lugar do, representando Jesus, no lugar, no caso aí, a manifestação do próprio anticristo, tá certo? A besta que sobe do mar. Exemplos de tríades que nós temos ao longo da história: Ísis, Osíris e Horus, tá certo? É uma tríade. Outro, Vishnu, Shiva e Brahma. Nós temos aqui construção, Deus da criação, da destruição e da reconstrução. Nós temos aí a tríade indiana, a tríade egípcia e a tríade que se levantará após o arrebatamento com o diabo, anticristo, tá certo? E a besta que sobe da terra. Pode passar? Próximo. Olha só um mistério para você aqui, ó. Acerca do anticristo. De onde virá? Quem será? Nós vimos na aula passada que da mesma forma como se levantou um anticristo na história, chamado Herodes, e ele era odiado pelos judeus, tá certo? Porque ele representava a dominação romana sobre eles, e nós vimos que ele conseguiu ganhar os judeus para si. O que ele fez? Ele empregou todo o seu poder político, financeiro, e construiu um templo megalomaníaco, com pedras extraordinárias, cortadas assimetricamente, encaixadas, e fez vamos dizer assim, fez um pedestal à glória humana. Ele pegou emprestado a sagracidade que representa o templo para os judeus e autopromoveu-se com isso, construindo algo à glória humana, muito parecido com algo que fizeram aqui perto de nós. Trouxeram pedras aí de fora para construir o templo de Salomão. Faz sentido construir o templo de Salomão na atualidade? Depois dos discípulos terem tentado conquistar a atenção de Jesus para um templo, falando: Senhor, olha que pedras, olha que construção. O que Jesus falou acerca dele? Meu querido, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu posso em 3 dias destruir esse templo e reconstruí-lo de novo, porque o templo que nós precisamos chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso templo, nós estamos nele e ele está em nós, e onde estiverem 2 ou 3, está ele ali no meio deles. Então esse é o templo da igreja de Cristo. Não é pedra, não é construção, não é beleza humana. Agora, através desta ideia, Herodes ganhou o pessoal lá atrás, e através dessa ideia, esse camarada aqui vai ganhar os judeus. Quando? Na 70ª semana de Daniel, nas 3 primeiras, ele vai empreender essa grande jogada política para conquistar os judeus em torno de si. E ele vai ter legalidade entre os judeus, porque não é só uma questão de fornecer-lhes o templo, é uma questão de ter legalidade entre eles, ser participante deles também, estar relacionado de alguma forma a eles. Eu vou dar mais uma dica para você que eu vi esses dias. Eu peguei a lista das pessoas que se tornaram até hoje presidentes da ONU. Aliás, não se chama presidente, secretário-geral da ONU. É bom estar lá de pessoas que conhecem. Secretário-geral da ONU. Até hoje não veio um judeu. Até hoje não veio um judeu. Aí eu quero que vocês vejam um texto ali de Apocalipse 7, 4 a 8, onde fala da listagem das tribos que serão reunidas por Cristo depois do arrebatamento para fazer a missão que eles deveriam ter feito lá atrás,
Quando Jesus veio até eles da primeira vez, veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí Paulo nos chama de jambuzelo bravo e enxertado na videira. Os judeus não receberam, nós recebemos, de muito bom grado, e estamos com ele até hoje. Mas veja, ao Jesus arrebatar a igreja, um grupo de judeus vai ser agrupado em torno dele, para evangelizarem aqueles que ficarem aqui. E eles passam uma lista, veja só, e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados. Que aí tem seitas, né, como por exemplo o Testemunho de Jeová, se confunde com isso aqui e diz para muitas pessoas que no céu só cabe 144 mil pessoas. Ih, mano. Não Por isso eu digo para você, vem para cá que o céu é maior. Lá já está lotado, aqui tem espaço ainda. Lá só cabe 144 mil. Quem são os 144 mil? O próprio João diz, não precisa inventar. E ouvi o número dos selados, eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, ficou ruim ali de ler, Zebulon, Benjamim e José. Não tem Efraim, mas Efraim é substituído por José. Tem Manassés e tem José. Seria Efraim, foi colocado José. É um mistério de Deus. Mas existe um nome que não está aí. E isso é um mistério. Isso é um mistério grande. Existe um nome que não está aí. Cadê a tribo de Dan? Onde está Dan? E aí eu volto com vocês lá atrás, nas profecias de Jacó, quando estava próximo à sua morte, a característica que ele dá acerca de Dan, que é muito curioso. Veja só. Gênesis 49, 16 a 18 diz: Dan julgará. Não diz julgou, ele não diz julga, diz julgar futuro. O que é julgar nesse contexto? Por exemplo, livro dos juízes. Os juízes de Israel, o que eles eram? Eles não eram magistrados, não era juiz de direito, eles eram líderes. Era um termo aplicado a líder naquela época. O juiz lidera militarmente, lidera de certa forma politicamente também, era um líder. E aqui a de Dan diz: Dan julgará para o futuro. Veja só o que diz mais: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares. É muito curioso isso aqui, porque lá no começo Deus disse: da semente da mulher virá esmagará a cabeça de quem? Da serpente. Essa de morderá o calcanhar, que esmagará a cabeça. É isso que é dito acerca do diabo. E é isso que é dito acerca de Jesus, da semente da mulher. E agora Jacó, inspirado por Deus, caracteriza Dan como uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo, derrubando o cavaleiro. E Dan não é mencionado no chamado das tribos para o grande evangelismo. É possível, veja, isso aqui é uma inferência, tá? Eu não estou passando uma doutrina bíblica aqui, eu estou passando uma inferência em cima dos textos. É possível que o anticristo se levante como um descendente, um remanescente da tribo de Dan, ainda na terra. E é curioso que entre os ministros gerais da ONU ainda não teve nenhum judeu. E aí talvez esse judeu tenha legalidade entre os seus compatriotas para levantar o templo, adquirir aquele terreno, remover a mesquita de El-Aqsa, levantar o templo, empreender essa política de amizade com Israel, atrair Israel para si. Só que no momento oportuno, ao final dos primeiros 3 anos e meio, como Daniel diz, a abominação da desolação virá e tentará se instalar aonde? No lugar santo. Quando ele adentrará ao templo, isso é uma inferência, uma possibilidade, adentrará ao templo exigindo adoração não a Deus, mas a si mesmo. Adoração a si. Ok? E aí quando os judeus então rejeitarão, e se abaterá sobre eles a chamada grande tribulação, acerca da qual Cristo disse: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ai das grávidas daquele dia. E nós vamos ver um texto aqui onde João vê um anjo que traz uma régua, e ele mede os santos, o lugar santo dos santos, e diz: deixa o pátio externo para os gentios, para ser pisado pelos gentios. E dá também os 3 anos e meio, que serão os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, quando Israel será cercado, será apertado. E
Cristo virá, mas aí já é um tema para outra abordagem. Então temos aí o texto e temos Paulo escrevendo. Isso aí eu já abordei aqui acerca de Paulo falando do iníquo, né, que se levantará quando então houver autorização para ele se levantar. Isso aqui também eu já abordei, eu vou seguir, acerca do diabo e acerca do falso profeta. As religiões que estão sendo unificadas, também já abordei, também já deixei isso bastante claro. Pode passar? O que é o sincretismo? As religiões sendo agrupadas em torno da adoração do anticristo. Diga para mim, quem é que fala de arrebatamento na atualidade? Quem é que fala de arrebatamento? Poucos. Até dentro da igreja cristã, poucos grupos falam de arrebatamento. Então o arrebatamento vai ser surpresa para muita gente. Muita gente. Então muitos líderes religiosos não vão ter uma explicação para o arrebatamento. Por isso que hoje já começam a construir os anticristos diversos tipos de especulações. Por exemplo, a ufologia. Já existe uma área da ufologia que diz que pessoas vão ser removidas da terra porque estavam atrapalhando o desenvolvimento. Estavam atrapalhando o desenvolvimento. Então será necessário remover pessoas da terra. E aí quando vier o arrebatamento, com certeza essa será uma das desculpas. Que ETs vierem levar. Né? E aí, através deste evento que é chocante, este evento que abalará as estruturas de todas as religiões, você terá o falso profeta com um grande sermão na sua mão. Será o falso profeta com um grande gancho para pegar todas essas pessoas que estarão em dúvida. Ele agrupará todas elas em torno da pessoa do anticristo. Através disso, através desta grande oportunidade que ele terá com o arrebatamento. Veja só, dando continuidade. Isso aqui, ó, fala sempre do globalismo. Não vou ler, pode seguir. Isso, pode seguir. Isso aqui é sempre do globalismo.